Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma sessão da nossa disciplina Princípios de Economia. Está sendo lecionada aqui no primeiro semestre de 2021. Meu nome é Luiz Maia, junto com o professor Luiz Kern, nós somos os responsáveis por essa disciplina. E nós vamos entrando aqui na nossa 13ª semana, tá? Nessa última fase da nossa disciplina, a gente está discutindo muito mais questões relacionadas à macroeconomia, ou seja, o resultado da interação de centenas, talvez milhares, milhões de agentes ao mesmo tempo, tá? Então a gente está discutindo questões como o crescimento econômico, a inflação, o crescimento do consumo conjunto, né, das famílias, que a gente chama de consumo agregado, as questões relativas às finanças públicas, né, se o governo tem dívida, se ele gasta mais que arrecada e tudo mais. Então essas são as discussões da macroeconomia. E a macroeconomia teve sempre, desde que ela foi fundada, ela sempre teve a preocupação com a ideia dos ciclos econômicos, né? A ideia de que no capitalismo, né, no sistema econômico de mercado que a gente vive, na maior parte do mundo, se não na totalidade, existe essa tendência da economia a registrar ciclos, momentos de forte expansão que chega uma hora que se esgotam e são sucedidos por momentos de retração. Então, por um determinado período, novos negócios surgem, muitas pessoas ganham dinheiro, muitas pessoas conseguem emprego. Depois de um certo momento, sem que a gente entenda totalmente por quê, há uma mudança forte nas expectativas, há uma mudança na precificação, enquanto que as coisas vão sendo consideradas caras, baratas e tal, de alguma forma se estabelece um certo pessimismo. E aí aquilo tende a se reverter num período de retração, de demissões, de algumas falências de empresas. Então, a economia, se a gente for observar o comportamento das economias modernas nos últimos 20, 30 anos, mais do que isso, nos últimos 200 anos, a gente vai observar essa tendência a esses ciclos, momentos de expansão, sucedidos de momentos de retração. Para entender um pouco mais do que está acontecendo, o que provoca esses ciclos, como que a gente tenta, de alguma forma, suavizá-los, a gente vai começar a se aproximar dos indicadores da macroeconomia, né? E o primeiro deles que a gente já conversou aqui no nosso último encontro é o tal do PIB, Produto Interno Bruto. A gente tem enfatizado muito que esse indicador, ele mede o ritmo dos negócios na economia. E a gente usou até uma imagem assim um pouco caricata, uma brincadeira, como se tivesse um dono de um carrinho de pipoca. Então, esse carrinho de pipoca ele pode ser rodado pela cidade inteira para vender em vários pontos de venda, diferentes horários do dia, 7 dias da semana, ou ele pode ser usado para vender uma vez por semana, só lá no final de tarde, quando vai para a saída de um evento ou para a saída de algum culto religioso. Então, o PIB e uma economia, né, a gente tem essa analogia da economia e o PIB como sendo também o carrinho e a possibilidade de giro desse carrinho, né? Então, se o carrinho vai muito, circula a cidade inteira, 7 dias da semana, 3 horários por dia, então, com o mesmo recurso, esse empresário, esse microempresário, está usando ao máximo as suas potencialidades. Então, o PIB também vai ter uma cara assim. Se um país tem o PIB crescendo, significa que aquele país está usando bem as suas potencialidades. Ele está conseguindo girar mais os recursos que ele tem, utilizar os seus talentos de uma maneira mais eficiente. E com isso, para um dado período de tempo, ele tem uma geração maior de riqueza, tá? A gente comentou também que existe uma trajetória muito particular do crescimento da nossa economia. E o que a gente tem visto quando a gente pega o PIB em dados trimestrais, ou seja, quanto que uma economia está crescendo a cada trimestre, cada conjunto de 3 meses. Então a gente viu que aqui, desde 2014 até 2021, a gente tem um crescimento muito pequeno, se não até decréscimos. Então, nos últimos 7 anos, a gente tem tido um momento especialmente ruim no que diz respeito a esse giro, a essa capacidade da economia e das pessoas, os agentes econômicos, consumidores, empresas, de exercerem, né, a sua capacidade em plenitude, de realizarem negócios, utilizarem seus ativos, usarem seus equipamentos, suas ferramentas de uma maneira mais produtiva.
Então, o país vem passando por um momento de crise e não é há pouco tempo, né? A gente pega aqui nos anos de 2014 e 2015, esses valores todos em vermelho aqui são quedas do PIB, ou seja, que a cada trimestre a gente estava girando um pouco menos a economia. Com isso, o número de desempregados tende a subir, o número de empresas que estão operando tende a diminuir, várias delas pedem demissão, pedem falência, interrompem suas operações. Depois disso, a gente teve uma pequena reação com crescimento ainda muito pequeno e que chegamos em 2020 com esse tombo muito forte provocado pela pandemia. A economia parou, as pessoas perderam a chance de trabalhar, muita gente perdeu o emprego. Então a gente tem esse tombo aqui que em um trimestre o giro, né, a produção, a geração de riqueza foi 9,2% menor do que no trimestre anterior. Tá. Já no terceiro trimestre daquele ano houve uma espécie de uma reação, mas não foi suficiente para compensar todo o tombo. Então, só agora, no início de 2021, que a gente começa a, de alguma forma, recuperar o mesmo nível de eficiência que a gente tinha anterior à pandemia. Mas se a gente está falando do PIB como sendo variação num dado período do tempo, a gente pode pegar também a fração do tempo um pouquinho maior e falar assim, como que foi a variação do PIB anual? E aí o giro, o número de negócios realizados, o número de produtos e mercadorias que foram vendidas num determinado ano comparado com o ano anterior. E aí se a gente amplia a visão para um período histórico maior, né, que a gente inclui aqui agora 20 anos, o que a gente observa é que esse período recente de 2014 para cá, ele sucedeu um período de mais de 12 anos de relativa prosperidade. A exceção aqui do ano de 2009, né, quando a gente teve aquela crise financeira internacional, a gente vê que uma média da taxa de crescimento anual estava aí na casa dos 3,5%, 4%. Então, depois de um período muito bom de crescimento da economia, a gente está vivendo um período de maior dificuldades, tá? Então a gente está vendo aqui a crise de 2014, o final do mandato da Dilma, aquela bronca toda de impeachment, a economia foi lá para baixo, e isso, obviamente, sucedeu um processo longo de desaceleração. Olha, de 2010 até 2014, a gente teve um processo de desaceleração. Eu tracei aqui alguma linha para vocês terem uma noção dessa ideia de ciclo. E quando a gente olha para essa linha, o que a gente observa? Primeiro que essa linha não tem assim ciclos muito uniformes. Você pode ter crescimentos muito maiores e decréscimos pequenos, ou vice-versa. Você pode ter pequenos crescimentos e depois quedas muito fortes. A duração dos ciclos também, né, a amplitude desses intervalos também pode variar. Então, os ciclos são difíceis de prever. A gente não consegue. Se uma pessoa tivesse uma fórmula perfeita para antever esses pontos aqui de virada, né, que a gente chama de pontos de inflexão, essa pessoa provavelmente ficaria milionária. Ela faria as melhores apostas na economia, venderia quando estava na iminência de cair o preço e compraria na hora que está na iminência de subir o preço. Né? Então, assim, linha geral, se a pessoa consegue prever os ciclos econômicos, ela consegue tomar as melhores decisões econômicas que todo mundo, e aí, obviamente, ela teria uma vantagem em relação aos concorrentes, tá? A gente também falou de um conceito derivado do PIB, que é o Produto Nacional Bruto. Ora, então vamos parar um pouquinho e vamos lembrar aqui. O PIB é o produto interno. Então, tudo que acontece dentro de um determinado território, aquilo é considerado parte do produto interno bruto. Se tem uma fábrica estrangeira, alemã, japonesa, americana, chilena, paraguaia, produzindo em território nacional, aqui dentro do Brasil, entra para o cálculo do nosso PIB. Tá? Por outro lado, existe uma outra medida chamada de Produto Nacional Bruto. E aí a gente vai fazer a conta da riqueza gerada por empresas e pessoas brasileiras, estejam onde estiver. Tá, no Brasil, a diferença entre o Produto Nacional Bruto e o Produto Interno Bruto é muito pequena. Ou seja, o Brasil tem um monte de empresas estrangeiras operando aqui dentro e tem também um monte de empresas brasileiras operando lá fora. De modo que essas coisas mais ou menos se equilibram, tá? Na verdade, o nosso PIB
é maior do que o nosso PNB, ou seja, a gente tem mais empresas estrangeiras operando aqui do que empresas brasileiras operando lá fora, gerando volumes de negócios maior aqui dentro do que a gente está gerando volumes de negócios em outras praças. Mas, de toda forma, essa diferença é pequena, tá? Então, o Brasil recebe mais empresas estrangeiras do que manda empresas para o exterior, mas essa diferença é pequena. Outros países, como é o caso do Japão, como é o caso de, que mais? China, não, no caso da China não, China não é um bom exemplo. China também o PIB é maior do que o PNB. No caso de países como México, são países que de alguma forma recebem muita renda de ou nacionais ou empresas nacionais que estão operando lá de fora. Então, nesse caso, o cálculo do PNB pode interessar, dependendo do fluxo de lucros, de juros, né, de rendas que são remetidas de empresas nacionais operando no exterior. Então, nesse caso, o cálculo do PNB pode fazer uma grande diferença. Como é que essas coisas são calculadas? Bom, a gente chama aqui PNB, Produto Nacional Bruto. Ele vai ser calculado a partir do PIB, que é aquela produção interna, só que daí a gente subtrai a renda, os negócios, né, o volume de negócios que são gerados por empresas estrangeiras que operam no Brasil. A gente tira a parte de empresas estrangeiras operando no Brasil e acrescenta a parte de empresas brasileiras que estão operando no exterior. Então a gente faz esse ajuste no cálculo do PIB para encontrar o produto nacional bruto, tá? E é isso que basicamente essa formulazinha aqui está dizendo. Tem uma última derivada desse conceito que a gente poderia mencionar bem rapidamente, que é o chamado produto nacional líquido. Por que a gente está mencionando esse termo, gente? Ora, porque fica um pouco estranho a gente falar toda hora do bruto. Ele é bruto em que sentido? Tá, então vamos tentar entender aqui. Quando um país pega seus recursos, pega sua força de trabalho, pega seus equipamentos e coloca na produção, uma parte dessa produção vai gerar consumo, né, vai gerar novas fábricas, vai gerar uma série de acréscimos no patrimônio daquela economia, né? Por outro lado, uma parte dessa produção, na verdade, é só para reposição. Então, imagine que uma fábrica, ela tem uma máquina, ela quebra. Com o passar do tempo, a máquina vai perdendo sua utilidade, vai ficando um pouco mais, sei lá, um pouco menos capaz de operar, mais enrijecida e ela quebra. Então, uma parte da produção do país deve-se basicamente a só repor aquilo que, como equipamento, como capacidade produtiva, é perdido no seu uso, tá? Então, o produto nacional líquido é uma derivação, né? Uma variante do produto nacional bruto, mas aqui a gente subtrai um outro elemento, que é as despesas, os acréscimos de produto, de equipamentos e tal, foram só para reposição. A gente chama isso de depreciação, o desgaste do estoque de equipamentos e de estruturas da economia. Então, só para ter uma ideia assim bem precisa, tá? Imagine que você tem um país construiu uma ponte. Aquela ponte não existia antes. Então, ali um monte de fluxos novos vão poder passar por aquela ponte. Houve um acréscimo no estoque de riqueza da economia. Quando vai passando os anos, a gente vai vendo que aquela ponte está ficando velha, está começando a mostrar sinais de fragilidade, as pessoas começam a ficar preocupadas que ela pode cair e tal. Então, alguém vai lá, geralmente o governo vai lá e investe recursos para recompor, para requalificar, para tornar segura de novo aquela ponte. Quando ela fez isso, ela, obviamente, contratou pessoas, pagou salários e tudo, né? Esse governo fez todos esses dispêndios, mas esses dispêndios não acrescentaram ao estoque de patrimônio, né, de riqueza do país. Eles apenas repuseram um patrimônio que estava se desgastando, tá? Então, a ideia de produto nacional líquido vai nos acrescentar essa perspectiva de assim, quanto da produção que realmente significa ampliação do patrimônio de uma sociedade, tá? Então, aí o produto nacional é líquido, ou seja, descontado aquilo que tinha sido investido apenas para reposição e recomposição de elementos da depreciação. Eu queria aproveitar essa aula gravada para falar um pouquinho sobre uma maneira que a gente tem de desmembrar o PIB
e a geração de riqueza de um determinado período, desmembrá-la em categorias. E quando a gente fizer essas categorias aqui, num primeiro momento, nós vamos pensar em qual que é o destino da produção. Tá? Então, se tem uma fábrica e ela produz uma camisa, essa camisa vai ser comprada por um consumidor. Então, isso é um gasto de consumo. Por outro lado, se a gente tem uma outra fábrica e ela produz tratores, ao vender aquele trator, aquilo vai entrar como estoque de equipamentos de uma empresa. Então, ele não é exatamente um gasto de consumo, né? A empresa que compra um trator, ela está fazendo um investimento. Ela fala assim, eu vou despender um dinheiro grande agora para comprar esse trator, mas com a operação desse trator eu vou ganhar muito dinheiro, dá para pagar minhas contas e dá até para ter um lucro. Então, a gente chama esse tipo de despesa de investimento. Então, nós vamos pegar todos os bens e serviços que são produzidos e levados a mercado num determinado período do ano, pode ser um trimestre ou pode ser um ano inteiro. Vamos somar todos, mas nós vamos dividi-los em categorias. O que é destinado ao consumo das famílias? O que é destinado ao investimento, ou seja, a ampliação de capacidade produtiva de estoques de equipamentos das empresas? E tem outras categorias também que a gente pode adicionar. O G aqui nessa equação, vocês estão vendo aqui, Y está representando o PIB, ou a geração total de bens e serviços num determinado período de tempo, que vai ao mercado, né? Esses bens e serviços indo ao mercado, ou seja, sendo vendidos, negociados. Aí ele está sendo dividido primeiro nos gastos de consumo, depois tem gastos de investimento, são aquelas aquisições principalmente por empresas, de equipamentos, estruturas metálicas que de alguma forma vão, né, ampliar a sua capacidade produtiva. Tem o G, que são os gastos do governo, e aí a gente pode ser uma série de serviços públicos, né, que o governo prevê. O governo despende recursos, por exemplo, para fazer tratamentos contra a Covid. Então, muita gente que está adoecendo está indo para o hospital público, chega lá, recebe um tratamento para se recuperar da Covid. Então, isso é um gasto também, serviços, né, que estão sendo prestados pelo governo durante aquele ano e que, de alguma forma, tem essa característica aí de atender a essa finalidade, atender as pessoas com algum tipo de serviço público, tá? Então, consumo das famílias, consumos privados da família, os investimentos das empresas, os gastos públicos em geral, os serviços públicos em geral, e aí aqui tem X e M. X refere-se a exportações e M a importações. Então vamos pegar aqui e vamos dar uma olhadinha para ver se a gente entende o que está acontecendo aqui. Na hora de calcular o PIB, ou seja, Produto Interno Bruto, eu somo com sinal positivo a produção nacional de bens e serviços que são vendidos no exterior. Afinal de contas, eles foram produzidos aqui dentro, né? Então, por isso que o X, as exportações, são somadas ao PIB. Por outro lado, eu tenho que subtrair desse cálculo bens e serviços que são negociados aqui dentro, mas que foram produzidos lá fora. É o que a gente chama de importações, tá? Então, bens e serviços, por exemplo, eu posso comprar um celular importado. Então, aquele produto gerou emprego, gerou renda, contratação de mão de obra, contratação de energia, tudo lá na China. E ele está sendo negociado aqui dentro, mas ele não foi produzido aqui dentro. Então, aquela transação de comprar um celular importado não deveria contar para o produto interno bruto. Pelo contrário, ele é uma transação que muitas vezes é realizada aqui dentro, mas a produção se deu lá fora. Então, a gente vai subtrair desse cálculo as importações. Afinal de contas, mais uma vez, são transações que atendem aqui uma parte do público nosso, mas que estão gerando emprego e renda lá no exterior, lá num outro país, tá? Então, essas são as categorias que a gente pode abrir, desmembrar, né? Entender as partes do PIB conforme o seu destino. Deixa eu fazer uma colocação para vocês terem uma noção de alguns probleminhas e algumas características desse cálculo, tá?
A primeira coisa, e que é uma prática adotada no mundo todo, mas é um certo probleminha, é que nessa continha aqui, gastos com educação que uma família faz são considerados consumo. Ora, peraí. Então, se eu pagar para ter um curso de língua estrangeira, né, eu estou fazendo inglês aqui em alguma escola aqui em Recife, eu pagando esse tipo de serviço, aquilo entra como um investimento ou consumo? Aqui no cálculo da contabilidade nacional, entra como se fosse consumo. E isso não é exatamente a melhor escolha. Vamos entender por quê. Quando você está estudando, quando você está pagando para uma empresa privada para te ensinar a falar inglês, francês, alemão, você não está fazendo aquilo muitas vezes, né, a maioria das vezes, só por deleite, só porque você gosta. Você está fazendo aquilo porque você pretende depois ter um emprego melhor, acessar uma posição, disputar uma posição de trabalho melhor, ter opções de trabalhar no exterior e tudo mais. Então, para você, aquilo tem uma característica de investimento, ou seja, um sacrifício agora, que lá na frente vai me gerar ganhos. Então, se a gente for pensar pelo sentido, né, pela ideia, pela intuição econômica, a gente vai pensar assim, não, gasto com educação deveria ser investimento. No entanto, pela metodologia que a gente usa no mundo inteiro, a gente considera gastos de educação como parte de gastos de consumo. Tá? Esse é um primeiro probleminha. O segundo comentário que eu queria fazer diz respeito a algumas classificações arbitrárias. Tá? Quando a gente fala aqui nos gastos de consumo e investimento, às vezes pode ficar um pouco difícil de entender qual que é qual. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Suponha que uma pessoa vai até uma loja de equipamentos eletrônicos e compra um celular. Se esse celular serve a um fim pessoal, né, a vida da pessoa para ela poder, sei lá, assistir algum vídeo, para ela falar com seus amigos, para ela, enfim. Hoje em dia o celular a gente faz tudo, né? Tem a nossa agenda, tem o nosso despertador. Tá, mas se aquilo é comprado por uma pessoa física, uma pessoa como eu e você, e não uma empresa, e aquilo faz parte do patrimônio pessoal daquela pessoa, isso é classificado como categoria consumo, tá? Igual como se fosse um sapato, igual como se fosse uma camisa. Mas quando uma empresa vai lá e contrata ou compra um celular para entregar emprestado ali para o seu funcionário, para ele trabalhar, isso já não entra como consumo. Isso entra como investimento. Por quê, gente? Ora, quando a empresa comprou o celular e trouxe, ela vai até lançar como parte da sua contabilidade aquilo como sendo um dos ativos da empresa. A empresa tem um lote, tem não sei quantas cadeiras, tem não sei quantos aparelhos de ar-condicionado e tem 200 aparelhos celulares. Se a empresa despender um recurso e esse recurso veio a compor o conjunto de ativos, nesse caso até aumentar um pouquinho o conjunto de ativos que essa empresa tem, então isso é investimento, tá? Então, às vezes, uma mesma aquisição, dependendo de quem faz, né, que é a compra de um aparelho celular, pode ser lançado lá na contabilidade nacional como um gasto de consumo ou como um gasto de investimento, tá? Um terceiro comentário assim, sobre características desse cálculo, que eu acho que vale a pena a gente pensar, é que quando a gente fala aqui nos consumos, né, nos gastos de consumo, muitas vezes tem consumos que a gente chama de duráveis e consumos não duráveis. Tá? Então, o que são consumos duráveis e não duráveis? A definição é um pouco arbitrária. Qualquer coisa que você, para usufruir, gaste mais do que 1 ou 2 anos para fazê-lo, a gente chama aquilo de consumo durável. Então, quando você compra um automóvel, esse é considerado um consumo durável, ou seja, quase como se fosse um patrimônio, um investimento que você faz para poder usufruir por um longo período de tempo, tá? Mas ainda assim consumo, tá? No consumo não durável, quando a gente compra um alimento, obviamente aquilo ali é não durável. Agora, quer ver como que as coisas às vezes podem ficar um pouco estranhas? Quando você pega assim um sapato. Um sapato você pode comprar e usá-lo por 5, 6 anos. Eu tenho sapatos aqui que eu uso pouco, que ele já tem mais de 7 anos. Nesse caso, ainda assim, pela convenção internacional, a gente coloca isso como consumo não durável, tá? Como se fosse um produto que a gente usufrui rapidamente e exaure, né? Esgota
né, na maneira que a gente vai utilizando, tá? Tá. Só para acabar essa explicação aqui, quando a gente falou de investimento, né, esse segundo item aqui da equação, a gente está falando de aquisição de bens, produtos, equipamentos que serão usados no processo produtivo no futuro, tá? Então a gente classifica como investimento aquelas coisas que vão, de alguma forma, ampliar a nossa capacidade produtiva, nós aqui no caso sendo principalmente empresas privadas, tá? Gastos do governo, a gente colocou aqui, o que compõe os gastos do governo? Salários de funcionários, dispêndios para realização de obras públicas, prestações de serviços diretas. Então, se a gente tem serviço de policiamento, de ronda na nossa cidade, isso daí é um dispêndio, né, um serviço prestado pelo governo e, de alguma forma, aquilo entra no cálculo do PIB também, tá? Por fim, exportações, são aqueles produtos que a gente produz, gera aqui dentro, fabrica aqui dentro e manda para atender consumidores lá fora. E as importações, que são aí os contrários, né? O produto que vem de fora para atender o consumidor nacional, tá? Tem um detalhe interessante aqui nessa equação ainda também. Observe que em vez de usar o sinal de igual, eu usei um sinal de 3 tracinhos ali. Então eu estou dizendo que aquilo é uma identidade, não é uma igualdade. O que é uma identidade? É uma igualdade que é verdadeira por definição. Então, o que é o PIB? O PIB é a soma daqueles 4 elementos e a subtração do quinto, tá? Desculpe. Tá, a última detalhe desse cálculo é que essa expressão demonstra o cálculo do PIB pela ótica da despesa, que muitas vezes é chamada também de ótica da demanda agregada. Tá, então, se você abrir o jornal, na época do lançamento, né, da divulgação de um novo cálculo, sempre você vai ver esse desmembramento da demanda. Ah, como é que deu o PIB? Ah, vou pegar o PIB aqui pela ótica da demanda. E a gente vai observar um pouquinho de como que estão indo cada uma dessas categorias. Antes de eu mostrar aqui para vocês o gráfico de como que está, né, a evolução dessas categorias do PIB nos últimos períodos, deixa eu só fazer mais um comentário aqui importante sobre essa igualdade. Observe, por favor, que aqui a gente tem o consumo como sendo o primeiro item, e ele está em primeiro lugar ali não é à toa não, porque ele é a maior parcela do PIB. Tá? A maior parte da produção interna de um país, ela é destinada a atender às necessidades de consumo do país, tá? Num país como o Brasil, esse número chega a ser 68, quase 70% do total. Países como Estados Unidos também, 69, 70, 71% do total. É o maior componente do PIB, tá? Se a gente pegar países onde a população é muito mais poupadora, muito mais conservadora, muito mais cuidadosa com os seus recursos financeiros, a ponto de não gastarem muito, de fazerem muita poupança pensando no futuro, serem muito, digamos assim, temerosos em relação ao futuro e guardar muito dinheiro, esse consumo pode ser uma parte bem menor do PIB. E o caso talvez mais emblemático seja o caso do Japão, em que esse número mal chega a 60%, tá? Ele frequentemente fica abaixo de 60% do total. O segundo item ali também, ele tem uma participação muito importante. E no nosso caso, no Brasil, o I, né, de investimento, ele infelizmente, usando a letra I, infelizmente ele é muito baixo, tá? A gente já vem há muitos anos patinando, digamos assim, sem conseguir avançar muito, na casa dos 15% do PIB. Então, os investimentos, como participação do total do que se gera ao longo de um ano, né, em novos bens, serviços, equipamentos e tal, só 15% do total é destinado a ampliar a capacidade produtiva no período seguinte. Então, um país que investe pouco, o que vai acontecer? Ele cresce devagar. Ele amplia de maneira mais lenta a sua capacidade de gerar bens e serviços. O Brasil é um país que investe pouco. Esse I na casa dos 15% do PIB, ele está dizendo que a gente, por algum problema, vários problemas na verdade, a gente não consegue mobilizar
né, dedicar uma maior parte da nossa capacidade produtiva para ampliar a capacidade produtiva no período posterior. Em outros países que cresceram ou crescem muito mais rápido, né, o próprio Brasil, nos anos 60 e 70, esses investimentos como proporção do total, frequentemente ultrapassavam 24%, 25% do PIB, algumas vezes até mais. A China, que até recentemente crescia a um ritmo de 11% ao ano, né? Então era uma economia que crescia muito rapidamente, cidades inteiras surgiam no espaço de 4 ou 5 anos, muitas obras, muito guindaste, para todo canto que você via, eram esses investimentos, ampliação da capacidade produtiva. A China, por vários anos, chegou a ter 38%, 40%, até 45% de toda a riqueza gerada sendo dedicada à ampliação de capacidade produtiva. Mas no caso da China, e talvez um pouco no caso do Brasil, isso não era tanto de se espantar, pensando que aquilo eram ditaduras. Tá? Então, não quer dizer que ditadura seja uma boa maneira de crescer mais rápido. Mas o fato é que, quando as pessoas não têm voz, quando a decisão é tomada lá num escritório burocrático, é fácil a gente, muitas vezes, negligenciar, colocar como segundo grau de importância as necessidades das famílias, das pessoas e priorizar o crescimento. Então, isso acontece com alguma frequência em ditaduras. Tá? No caso da China, durante muitos anos, o PIB cresceu muito rapidamente porque a proporção que se dedicava, né, da produção, da geração de riqueza, tudo era para fazer mais máquina, mais equipamentos, mais empresas. Então, empresas para criar mais empresas. Com isso, a gente tinha uma aceleração da capacidade de produção daquele país. Era como se aquele país estivesse falando assim para a sua população: olha, você está se lascando agora, está comendo pouco, está passando fome às vezes, mas seus netos, seus bisnetos vão ser ricos. Então, é como se você sacrificasse uma geração em benefício das gerações futuras. Então, esse jogo de consumo e investimento tem um pouco disso. E no Brasil, a gente tem o contrário. A gente tem o consumo relativamente mais elevado, ainda que seja restrito a apenas uma pequena parte da população, que tem maior poder aquisitivo, mas a gente tem consumo elevado e a gente tem baixo investimento. É como se a gente estivesse, entre aspas, a todo tempo tomando dinheiro emprestado dos nossos netos, dos nossos bisnetos e deixando uma conta para eles pagarem. É um país que consome muito e que investe pouco para entregar pontes, estradas em pior qualidade, piores equipamentos públicos, piores hospitais e tudo mais. A gente precisa repor essas capacidades para entregar a uma geração futura condições melhores, tá? Tá, então vamos dar uma olhadinha aqui bem rapidamente sobre essa abertura do PIB sob a ótica da demanda, né? Então, o primeiro aqui, ó, consumo das famílias. O que que a gente tem observado? A gente vinha de anos muito difíceis lá, logo em seguida ao impeachment, durante e logo em seguida ao impeachment da Dilma. A economia começou a se recuperar, então o consumo das famílias voltou a crescer, mas em 2020 a gente teve esse baita tombo, né, com a pandemia provocando uma redução muito, muito significativa no consumo das famílias. Vamos pegar os gastos do governo. Aqui, mais uma vez, a gente está vendo flutuações um pouco menores, mas quando chega em 2020 também, o governo teve muita dificuldade de se financiar, de prestar serviços por causa da pandemia. No caso dos investimentos, o interessante é que a gente tem uma queda muito mais violenta nos investimentos lá naquele período 2015 2016 do que aqui em 2020. Então é como se a gente já tivesse reduzido tanto o nível de investimentos que na hora que chega a próxima crise a gente fala assim, bom, daqui se a gente parar de investir as coisas param de funcionar. Então não é exatamente mais que a gente está criando novas rodovias, ferrovias, estradas, novas empresas. É que a gente está assim minimamente mantendo as que a gente tem. Então o investimento aqui em 2020 foi praticamente zero. 0,8% foi a taxa de variação, né? Então comparado com o ano anterior, o total de
produção de equipamentos, de estruturas metálicas, de novos prédios, de novas coisas, que era para ampliar a capacidade produtiva futura, foi praticamente a mesma do ano anterior. Tá? 0,8 de variação é uma variação muito, muito pequena. Tá? Eu vou deixar aqui algumas perguntas só para a gente abordar quando a gente estiver no nosso encontro síncrono, ou seja, quando estivermos todos online, conversando, dialogando, tá? Algumas perguntas importantes. Primeiro, as categorias de despesa têm diferentes perfis de variação. Qual que se move mais rápido? Qual que tende a flutuar mais? Depois vocês deem uma olhadinha nos gráficos que estão aí em cima e pensem um pouquinho sobre isso. A segunda pergunta: qual a participação de cada uma dessas categorias no PIB total? Eu falei aqui, tá? Mas a gente vai retomar essa discussão em sala de aula e anotar direitinho para a gente se lembrar. E por último, essas participações das categorias no total são mais ou menos as mesmas mundo afora? A gente vai ver que não, tá? Que alguns países, como eu mencionei antes, como a China, dedicavam uma grande parte da sua produção anual para novas máquinas, novos equipamentos, aquilo que a gente chama de investimento, né? 40% do PIB dedicado a investimento, ou seja, ampliação da capacidade produtiva no ano posterior. A gente vai voltar a essas questões no nosso próximo encontro. Pessoal, eu fico por aqui. Havendo dúvidas, por favor, não hesitem em mandar um e-mail, comunicar com a gente pelo WhatsApp, ou então até trazer para o nosso encontro das quartas-feiras. Um abraço a todos e até a próxima.